Vamos lá então para a nossa segunda aula de discipulado cristão. Nós vamos começar o vídeo de hoje falando sobre a relação entre discípulo e discipulador, entre o aprendiz e o mestre, entre o crente maduro, o crente mais experiente e o novo convertido, aquele que está dando os primeiros passos na vida cristã, na caminhada no Evangelho. Nós aprendemos na primeira lição que o discipulado não é uma agenda de encontro, não é um aconselhamento, não é um curso que alguém ministra. Discipulado é um relacionamento. Embora tenha esses elementos de aprendizado, de aconselhamento, existam encontros, discipulado não se resume a isso. O discipulado ele é repetindo, enfatizando, reiterando, é um relacionamento profundo e transparente que existe entre discípulo e discipulador, enquanto ambos estão perante Deus, ambos estão com Deus, ambos caminham na jornada cristã rumo à maturidade e ao crescimento, ao aperfeiçoamento na vida cristã e também para o ministério cristão. Essa é a essência do discipulado, um relacionamento profundo e transparente. Mas esse relacionamento, deixar isso muito claro, não é uma amizade comum apenas para passar o tempo, existe um propósito específico, existe um objetivo específico que é nos fazer mais parecidos com Jesus, nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Kate Phillips, no livro A Formação do Discípulo, ele fala que as duas maiores marcas do discipulado são morte e multiplicação. Morte e multiplicação. Por quê? Porque é o estilo da cruz ensinado por Jesus. Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23, se alguém quiser seguir após mim, se alguém quiser me acompanhar, se alguém quiser caminhar comigo, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Então nós temos o quê? Nós temos a morte e nós temos a multiplicação. O discípulo deve estar pronto a morrer para si mesmo, para suas vontades, para os seus direitos, para viver um outro estilo de vida que prioriza o Senhor, que prioriza o reino, que prioriza a vontade de Deus, alcançando outras pessoas em amor e multiplicando o propósito. Por isso, nós vamos aprender alguns princípios muito importantes que nos ajudarão a viver relacionamentos saudáveis, frutíferos e que glorifiquem a Deus, que abençoem o corpo de Cristo e que abençoem o mundo que nos cerca. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o discipulado é o fim do individualismo. Discipulado é o fim do individualismo. Muitas pessoas, mesmo depois de convertidas, continuam a viver em solidão, entram e saem dos cultos nos templos, semana após semana, sem que ninguém saiba o que realmente está acontecendo em sua vida. Algumas participam de um pequeno grupo, de uma célula, mas elas continuam isoladas, sem que, de fato, alguém as conheça. Infelizmente, tragicamente, lamentavelmente, isso ainda é realidade em muitas comunidades da fé, em muitas congregações locais. Pela falta de relacionamento, o crescimento espiritual das pessoas é lento, a comunhão com Deus é inconstante, a vitória contra o pecado é rara e a comunhão entre o corpo também é deficitária, é minúscula, é diminuta e não satisfatória. O individualismo no sentido da solidão, o individualismo no sentido do egoísmo, do pensar apenas em si mesmo, ele é necessário
que chegue ao fim, que acabe. É necessário o fim do individualismo. A primeira atitude que se espera dentro do discipulado é o fim do individualismo. É a decisão de não caminhar sozinho em circunstância alguma. É por isso que nós temos a visão de discipulado, para que ninguém precise caminhar sozinho, mas que haja alguém, pelo menos uma pessoa que vai caminhar junto com você, que vai andar com você, que vai palmilhar a estrada da fé cristã juntamente com você. Isso é muito mais do que um modelo ou uma estratégia, isso são relacionamentos que nascem em amor, que se mantêm em amor para a glória de Deus e para o cumprimento dos seus propósitos. Isso é necessário e por isso nós também investimos no discipulado. O fim do individualismo, deixar uma coisa muito clara. Talvez precisássemos colocar assim uma atenção, entre aspas, com itálico, negrito, letras garrafais. Atenção, atenção, preste atenção. O fim do individualismo não significa o fim da individualidade. Nós queremos pessoas que não andem sozinhas. Nós queremos que as pessoas não precisem andar sozinhas, mas que preservem a sua identidade, seus gostos pessoais, seus dons, seus sonhos, seu jeito. Discipulado não é o fim da individualidade. Você não entra numa forma e a partir dali você é moldado dentro de um padrão único e inalterado. Não. O fim do individualismo não tem a ver com o fim da individualidade. O discípulo não é uma cópia do discipulador, que por sua vez é uma cópia de outro, que por sua vez é a cópia de outro. Não, não é isso. O desafio, o grande desafio, é entender quem somos diante de Deus, é vivermos os valores do reino, cada um do jeito que Deus o fez, cada um com seu jeito, cada um com seu tipo, mas vivendo os valores do reino, vivendo os propósitos individuais e específicos de Deus para cada um de nós. Fim do individualismo, sim. Fim da individualidade, jamais. Continue sendo quem você é. Se alguém exigir que você mude a sua personalidade, o seu jeitão para servir a Jesus, essa pessoa não entendeu o que é evangelho. Você não pode ser jogado, repito, dentro de uma forma e todo mundo, a partir dali, ser do mesmo jeito. Isso não é discipulado. Isso não é o propósito do discipulado. Esse não é o propósito do discipulado. Algumas atitudes do discipulador excelente, do bom discipulador, olhando para a palavra de Deus, olhando para a vida de Barnabé. Eu quero chamar a sua atenção para este homem chamado Barnabé, que discipulou Paulo, que discipulou João Marcos. Pelo menos esses dois, é muito claro que foram discípulos de Barnabé, talvez outros. E olhando para Barnabé, nós encontramos essas características, essas atitudes que fizeram dele um excelente discipulador. Primeira atitude, seja um encorajador. Uma das principais características do discipulador é a capacidade de encorajar. Atos capítulo 4, versículos 36 e 37, Barnabé aparece pela primeira vez nas páginas da Bíblia. E o que se diz dele? Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, alguns traduzem por filho do encorajamento. Levita, natural de Chipre,
possuindo um campo, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O seu nome foi mudado de José para Barnabé. Ele deixou de ser o Zé para ser o encorajador, para ser o consolador, o animador, o motivador, aquele que levava as pessoas adiante. É interessante notar aqui o verdadeiro nome dele, José. E o apelido, o termo Barnabé, filho da consolação, filho do encorajamento. Provavelmente eram tantos Josés naquela época que Barnabé se destacou, se sobressaiu pelo seu comportamento encorajador e ficou conhecido por isso. Ah, o Zé. Qual o Zé? O encorajador. O Zé encorajador. O Barnabé. Seja mais do que um Zé, seja um encorajador, seja um Barnabé. Ele se destaca, ele fica conhecido na comunidade dos discípulos como encorajador. Se você recebesse um apelido na igreja, na comunidade da fé, baseado no seu comportamento, nas suas atitudes, qual seria o seu apelido? O chato? O incrédulo? O reclamão? Por que não encorajador? O bom discipulador, o excelente discipulador, encoraja. A segunda característica, a segunda atitude que nós encontramos em Barnabé, que fez dele um excelente discipulador, é acredite nas pessoas. Atos capítulo 9, 26 a 28 diz o seguinte, ó, tendo chegado Saulo a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o levou aos apóstolos. Ele lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, como esse lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente o nome de Jesus. Imagine a seguinte situação: um terrorista conhecido se converte, torna-se crente. Que milagre! No entanto, as pessoas desconfiam dele, não se aproximam e não permitem que ele se aproxime. É a conversão de Saulo. Achavam que fosse falsa, que ele era um espião, que era uma estratégia, um estratagema para se infiltrar na igreja e prender crentes. Barnabé acreditou em Saulo quando ninguém o fazia. Barnabé pôs a mão no fogo pelo seu amigo, dando respaldo a ele diante da liderança da igreja. Barnabé acreditou em Saulo. Nós precisamos acreditar nas pessoas. E muito mais, nós precisamos acreditar em que Deus pode transformar o ser humano milagrosamente, como fez com Saulo. Talvez você vá discipular uma pessoa em quem ninguém confia, para quem ninguém dê crédito. Uma pessoa desacreditada pela sua vida pregressa, pela sua vida antes de Jesus. Você vai investir nessa pessoa ou será apenas mais um que não vai acreditar e vai se afastar? Terceira atitude de Barnabé, que eu preciso aprender, que você precisa aprender: invista nos rejeitados. Depois da conversão, Saulo passou 14 anos distante, praticamente no anonimato. Aí lá em Atos, capítulo 9, 26, até o 28, nos mostra Barnabé indo atrás de Paulo para envolvê-lo no ministério. O texto diz assim, ó, partiu, pois, Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Ninguém mais
lembrava de Saulo. Tinha sido rejeitado pela comunidade dos apóstolos, deixado de lado, jogado para escanteio, estava lá, abandonado. Barnabé vai atrás dele. Algum tempo depois, lá em Atos 15, 36, Barnabé deixa a companhia de Paulo para investir em outra pessoa que o próprio Paulo rejeitou, que o próprio Paulo descartou, que o próprio Paulo jogou fora. João Marcos. Um jovem cheio de entusiasmo, cheio de ânimo, cheio de coragem, mas sem perseverança. No meio da primeira viagem missionária que ele fez, diante das dificuldades, dos problemas, ele largou tudo e voltou para casa. Foi para a casa da mamãe. Foi para a segurança junto à barra da saia da mãe. Quando ele quer voltar numa outra viagem, Paulo diz: não, esse camarada não serve. Esse camarada está desqualificado. E Barnabé insiste em carregar consigo. E lá na frente, nós conhecemos a história. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, lá no final do seu ministério, ele diz: quando você vier, traz João Marcos, porque ele vai ser útil no meu ministério. Aquele cara inútil, aquele cara rejeitado, que Paulo não quis dar oportunidade, torna-se alguém útil. Por quê? Porque Barnabé investiu na vida de João Marcos. Nós vivemos num mundo utilitarista, onde as pessoas têm valor se elas têm algo a oferecer. Os inúteis aos olhos humanos são menosprezados. A igreja de Jesus jamais deve ser assim. O valor das pessoas não vem do que elas podem fazer, não vem do que elas têm, mas vem do que Jesus Cristo fez por elas. Cada pessoa tem um valor eterno diante de Deus, por isso invista nos rejeitados. Tem jovens talentosos, promissores, que todo mundo quer do seu lado. E tem aqueles que ninguém quer. Ah, deixa para lá, isso aí não vai dar nada. Invista nessas pessoas, como Barnabé investiu em Paulo, em Saulo ainda, e depois investiu em João Marcos. Outra atitude muito importante, que nós precisamos aprender com o nosso amigo Barnabé: compartilhe o ministério com o seu discípulo. O discipulador não pode ter medo de compartilhar o seu ministério com o seu discípulo e ver o seu discípulo crescer. A primeira viagem missionária lá em Atos, ela começa com Lucas, o autor do livro, falando Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Daqui a pouco inverte a ordem. Daqui a pouco é Paulo e Barnabé. Barnabé realmente aprendeu a projetar o seu discípulo, a colocá-lo em evidência, a deixá-lo assumir uma posição de liderança, a posição de liderança dentro da equipe missionária. Ele não se sentiu ameaçado, ele ficou feliz ao ver o crescimento do seu discípulo. Tem muita gente que impede o crescimento dos seus discípulos, que sufoca, que barra, que cria problemas e que quer que o discípulo esteja sempre abaixo e, de preferência, como capacho abaixo dos seus pés. Se o discípulo começa a crescer, ele dá um jeito de enfiar lá para baixo, ou até de descartá-lo completamente para não perder a primazia. O apóstolo Paulo, ele vai crescendo, e Barnabé vai permitindo que isso aconteça. O próprio texto de Atos mostra isso muito claramente. Paulo começando a sair e saindo do lugar de coadjuvante para a liderança, para a protagonista. Atos 11, 30, 12, 25, 13, 2, 13, 7, nós vemos Lucas falando Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Aí lá no 13, 43, 13, 46, 13, 50, 15, 35, a história muda. É Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Barnabé vai ficando em segundo plano e vai saindo de cena discretamente
discretamente, vai assumindo um lugar nos bastidores, às sombras, e deixando Paulo crescer. Interessante que isso tem as suas vantagens também. Isso tem vantagens. Em algumas vezes na viagem missionária, quando houve confusão, houve pedrada, quem levou pedrada foi Paulo. Barnabé estava lá nos bastidores já e se preservou, foi preservado. É lógico que essa não era a intenção, mas mostra claramente quem era o líder da equipe missionária. Como discipuladores, precisamos discipular pessoas para assumirem o nosso lugar. Nós temos aprendido que discipulado é uma questão de paternidade espiritual. Vamos falar mais sobre isso. Vamos conversar mais sobre isso. Nenhum pai quer que o seu filho seja um fracasso, mas quer que prospere na vida. Ninguém quer um filho inútil sempre em segundo plano. Pelo contrário, sempre desejamos que os nossos filhos nos superem e que vão muito além do que nós em todas as áreas. Um pai não se sente ameaçado pelo crescimento, pela projeção do filho. No discipulado acontece a mesma coisa. É a mesma forma. O verdadeiro discipulador não fica com medo de ver o seu discípulo crescer. Pelo contrário, ele dá todo o apoio, todo o auxílio, todo o incentivo, todas as ferramentas, todas as condições para que ele avance e prospere cada vez mais na caminhada com Deus e no ministério também. Uma quinta atitude que você encontra em Barnabé e que mostra a excelência no discipulado, no papel de discipulador. Proteja o seu discípulo. Atos capítulo 15, 36 a 40, nós vemos que Paulo e Barnabé tiveram um grande desentendimento. Já falamos sobre ele. O jovem João Marcos, que os havia abandonado no meio da primeira viagem missionária, queria voltar, queria fazer parte da equipe, quis juntar-se à equipe. Paulo e Barnabé pensavam de forma diferente. Paulo não queria João Marcos na equipe. Paulo achava que ele estava desqualificado, mas Barnabé queria levá-lo e insistiu nisso. Mais uma vez, você vê o coração de Barnabé voltado para os rejeitados e protegendo o jovem discípulo. A essa altura, Paulo e Barnabé estão no mesmo patamar. Os dois têm um status na equipe missionária de liderança total. Não é mais uma disparidade de relacionamento. Eles são iguais, eles estão trabalhando no mesmo nível, no mesmo patamar, com as mesmas condições. E João Marcos não, João Marcos está aqui embaixo. João Marcos precisa ser protegido, Paulo não. Paulo já está brigando sozinho. Paulo está lutando sozinho, defendendo o seu ponto de vista, defendendo a sua opinião, defendendo a sua posição. Ele não precisa de proteção. Agora, João Marcos, fragilizado por todos os problemas, massacrado por Paulo, ele precisa de proteção. É verdade que João Marcos havia errado, mas um bom discipulador, um excelente discipulador, não vai abandonar o seu discípulo porque ele errou, mas vai investir na sua restauração, vai investir na sua recuperação. Por causa disso, Paulo e Barnabé se separaram, nasceu uma segunda equipe missionária. Paulo e Silas foram para a Síria, Marcos e Barnabé, sim, foram para Chipre. A discussão promoveu mais uma equipe missionária. Multiplicou o trabalho, os esforços. É muito importante entender que o discipulador, ele deve proteger a pessoa, mas não o erro. O erro tem que ser corrigido, tem que ser confrontado, tem que haver disciplina, mas a pessoa tem que ser protegida. Quando o discípulo erra, o discipulador, com muito amor, com muito carinho, tem que investir para que ele entenda
e repare o seu erro à luz da palavra de Deus, sem desprezá-lo. Todos nós erramos e, consequentemente, precisamos de ajuda. Não esqueça, a melhor maneira de proteger o seu discípulo é em oração e intercessão contra as investidas do inimigo. Esteja sempre em oração, esteja sempre orando, sempre intercedendo, mas não deixe de protegê-lo quando necessário for. Sexta atitude que eu encontro aqui na vida de Barnabé: jamais imponha a sua opinião. No episódio de Atos 15, 36 a 40, Paulo e Barnabé têm opiniões diferentes com relação a João Marcos. Um queria deixá-lo, o outro queria levá-lo. Um queria abandoná-lo, rejeitá-lo, o outro queria abraçá-lo. O que fazer? Barnabé não impediu Paulo de ter a sua própria opinião e de colocar a sua opinião. E também não o obrigou a fazer do jeito que ele achava correto. O negócio é o seguinte: quem manda aqui sou eu, quem te discipula sou eu, o mestre sou eu, você vai, e João Marcos vai, e acabou a conversa. Não. Ele deu a liberdade. Barnabé preferiu ensinar a Paulo através do seu exemplo, e parece que deu certo. Parece não, deu certo. Dando oportunidade, sem impor a sua opinião. E aí Paulo, como eu já citei, ele diz para Timóteo: só Lucas está comigo. Traga João Marcos com você, porque ele me é útil ao ministério. Não imponha a sua vontade. Nunca devemos impor a nossa vontade sobre os nossos discípulos, sobre os discípulos que o Senhor nos confiou. Nós podemos aconselhar, nós podemos ensinar, mas caberá ao discípulo decidir, escolher o que fazer. Se ele errar, temos que estar prontos para ajudá-lo. Não para dizer: eu te falei, eu te avisei. Nunca imponha a sua opinião, mas ensine pelo exemplo. Alguns conselhos práticos, muito práticos, para discipuladores. Algumas coisas que nenhum discipulador pode esquecer. Primeiro, obedeça sempre a palavra de Deus. Tenha a palavra de Deus como seu norte, como seu guia, como o alicerce de todo o trabalho que você fizer. Principalmente, especificamente, estamos falando do trabalho do discipulado. Obedeça sempre a palavra de Deus. Cuide bem da sua família. Você não pode descuidar da sua família, do seu cônjuge, dos seus filhos, para cuidar de uma outra pessoa. Quem não cuida dos da própria casa não pode fazer a obra de Deus. Paulo diz que é pior do que o incrédulo. Então, cuide bem da sua família, priorize a sua família, discipule a sua família, caminhe com a sua família, cuide bem da sua família. Outro conselho: não perca a ternura. A amargura mata o vigor espiritual. A amargura nos torna indiferentes para com os problemas dos outros, para com os outros. Nós sofremos decepções, nós sofremos desilusões. Muitas vezes nós investimos em pessoas que nos frustram completamente, que nos traem, que nos abandonam, que nos machucam, que acabam nos desprezando, e isso nos faz perder a ternura. Jamais perca a ternura. Jamais perca o amor, a compaixão, jamais perca a ternura. Está fazendo um trabalho de discipulado, pessoas estão sendo edificadas, abençoadas, promovidas, e o reino de Deus está crescendo. Nunca seja orgulhoso. A soberba é essencialmente competitiva e ofensiva. Não seja orgulhoso, não encha o peito. O meu trabalho, a minha igreja, os meus discípulos. Mantenha a humildade.
Mantenha aquela atitude de João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Conheça o seu lugar no reino e no propósito de Deus e mantenha a humildade. Nós não somos nada e nada podemos sem ele. Não seja uma oposição rebelde à liderança da igreja. Pelo contrário, contribua com opiniões construtivas. Tem gente que está discipulando pessoas e insuflando essas pessoas contra a liderança, falando mal da liderança. Eu já vi dezenas, poderia dizer que centenas de casos de líderes de célula, de líderes de pequenos grupos, que levaram o seu pequeno grupo, a sua célula, a se levantar em rebeldia contra a liderança da igreja, contra o pastor da igreja, formaram do seu grupo uma outra igreja dentro da igreja, ou às vezes até tiraram da própria igreja. Não seja rebelde, Deus não usa rebeldes. Deus não abençoa rebeldes. Mantenha a submissão, a lealdade. Um discipulador, ele é leal à sua liderança. Exercite uma vida de oração contínua. Não deixe de orar. Não deixe de orar. A intimidade com Deus é fundamental para um discipulador. A intimidade com Deus através da oração é fundamental. Eu ouvi essa semana uma estatística sobre o tempo de oração dos pastores e líderes. Na Ásia, eles oram em média 14 minutos. Um líder, um pastor, ora em média 14 minutos por dia. Na África, em torno de 9 minutos por dia. Na América Latina, em torno de 7 minutos por dia. Nós não oramos. A nossa vida de oração é inconsistente. Nós precisamos orar, exercitar uma vida de oração contínua por nós mesmos, pelos discípulos que Deus nos concedeu. Cultive uma vida de santificação pessoal. Vive em santidade. Vive em santidade. Vive em santidade. Anseie ardorosamente andar dentro da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Ande dentro da vontade de Deus para a sua vida. Humilhe-se diante de Deus naqueles momentos de crise e desespero. Você vai enfrentá-los. Se você ainda não enfrentou, você vai enfrentar momentos de crise, de desespero durante o seu trabalho, durante o seu ministério, durante o discipulado, aqueles momentos que dá vontade de desistir, de abandonar tudo, de não fazer mais nada. Nesse momento é hora de se humilhar diante de Deus. Importantíssimo. Chore lágrimas de quebrantamento e não de amargura. Lágrimas de amargura, lágrimas de dor, lágrimas de remorso não servem para um servo de Deus. Lágrimas de quebrantamento na presença do Senhor. Quebrante-se na presença do Senhor. Derrame as suas lágrimas na presença do Senhor. Deixe Deus tratar da sua alma. Uma outra coisa que não podemos esquecer, não desista do seu compromisso com o Senhor. Ele é fiel à sua aliança contigo. Não desista do seu compromisso diante do Senhor. Permita-se ser pastoreado. Você quer discipular, você precisa ser discipulado. Permita-se ser pastoreado. Com temor, aceite a repreensão dos seus pecados, buscando o arrependimento sincero. Não reaja quando for corrigido, quando for repreendido, quando for disciplinado por causa de pecados. Aceite arrependido, porque é para o seu crescimento. Assim como você faz com o seu discípulo, aceite que façam com você. Seja humilde em pedir perdão e disposto a perdoar.
Não tenha dificuldade nem vergonha de pedir perdão. Esteja pronto a perdoar. Busque ser frutífero em seu ministério, para que não caia na futilidade e não perca o seu propósito de glorificar a Deus. E acima de tudo, faça tudo exclusivamente para a glória de Deus. Esse é o seu propósito, esse é o seu objetivo. Isso é discipulado. Isso é discipulado. Desenvolva isso, você que está discipulando pessoas. Mas não é só isso. Não é apenas isso. Esses são conselhos para um excelente discipulador. Nós precisamos ir além. Atitudes de um discípulo excelente. Quais são as atitudes de um bom discípulo, de um discípulo excelente? Primeira atitude, lembrando que todo relacionamento é uma via de mão dupla. O discipulado não é diferente. De certa forma, o sucesso do discipulado, ele dependerá de um coração ensinável, da humildade por parte do discípulo e também pelas qualidades do discipulador. Primeira atitude de um discípulo excelente: transparência. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz, Tiago 5,16. O discipulado deve ser o lugar seguro para abrirmos o nosso coração. Todos nós precisamos de cura e vitória sobre os pecados em alguma área da nossa vida. E muitos se sentem derrotados, como se nunca fossem capazes de caminhar em vitória. Tiago ensina a abrir o coração de uma forma transparente, confessarmos os nossos pecados, é o que João diz na sua primeira epístola. Mas precisamos de um ambiente seguro, e esse ambiente é o discipulado. Transparência em não esconder e não mascarar os pecados. Mas atenção, coloca aí entre aspas, atenção, a decisão de abrir o coração e confessar pecados é voluntária. Não deve haver pressão por parte do discipulador para que o discípulo faça isso, para que o outro se exponha, para que o outro exponha situações que ele ainda não se sente à vontade para expor. Como irmãos em Cristo, nós estamos aqui para servir. Nossa palavra deve ser: meu irmão querido. Existe um princípio espiritual de cura quando abrirmos o coração. Eu me coloco à disposição para ouvi-lo e ajudá-lo quando for necessário, em absoluto sigilo, mas deixar que ele tome a decisão. Tem que ser algo voluntário. Se você abrir o coração, Deus vai dar vitória. Se você esconder o pecado, você vai ser um derrotado. Mas você não é obrigado a nada. No discipulado não existe isso. Você não é obrigado a nada. Você só deve abrir o coração, se sentir confortável para isso. Atenção. Atenção. Lembre disso. Lembre disso. Não pode haver imposição. Outra atitude, companheirismo. Paulo disse a Timóteo: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Paulo e Timóteo andavam próximos, eram companheiros. A gente só consegue conhecer a vida do apóstolo Paulo através das suas cartas. E Timóteo, ele viu tudo isso de perto, ao vivo e em cores.
A proximidade no discipulado é essencial. Na vida cristã, quanto mais próximos nós estamos, mais nós crescemos, mais nós aprendemos. O discipulado não acontece num horário fixo da semana, ele acontece na vida, na viagem, no supermercado, no churrasco, no cinema, no futebol, no lazer, no almoço, na beira da praia, no alto da montanha. Busquem ser companheiros de caminhada, busquem ser companheiros de jornada, estejam juntos, façam coisas juntos, desenvolvam o companheirismo. Outra coisa importante, outra atitude de um discípulo excelente, servir juntos no ministério. Timóteo foi aprovado porque ele serviu. Paulo escrevendo aos Filipenses, vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho, como um filho ao lado do pai. Coloque-se à disposição do seu discipulador para acompanhá-lo nos cultos, nas aulas, no evangelismo, no trabalho ministerial dele. Caminhe junto com um cristão maduro, seu discipulador. Aprenda com ele. Comece a fazer algumas coisas supervisionado por ele, sirva junto. O importante aqui é que os dois se envolvam nas coisas do reino, no trabalho do reino. Você ajudará e será ajudado. Você vai aprender fazendo. Você vai caminhar junto com alguém que já fez outras vezes e que vai lhe orientar. Nós podemos aprender muito caminhando ombro a ombro com cristãos mais experientes e com a certeza de que eles serão animados, que nossos discípulos serão animados, ou como discípulos seremos animados por pessoas que estão próximas e que sabem fazer e que já estão fazendo. Se o discipulador vai dirigir um culto, vá junto, aprenda com ele. Se ele vai pregar, sente no primeiro banco para ouvir e para aprender. Outra atitude, andar em aliança e fidelidade no serviço. Não insista comigo para que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde irei? Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O meu povo será o teu povo e o teu Deus será o meu Deus, é que Ruth diz para Noemi. Eu gosto demais quando Elias estava para ser tomado, ele diz para Eliseu, fica aqui em Jericó, eu estou indo, então, não vou te deixar. Aí ele chega em Betel, fica aqui que eu vou, não vou te deixar. Aí lá na frente, olha, fica aqui, não vou ficar, eu vou contigo. Andar em aliança, fidelidade e serviço. Estar juntos. Caminhar juntos, falar sempre a verdade, não criticar pelas costas, resolver as questões pessoalmente, não desistir da pessoa quando ela errar com você, buscar estar disponível nas horas boas e nas horas ruins, ser sincero, pedir perdão quando estiver errado, amar a pessoa a qualquer custo. Nós precisamos aprender isso, chama-se andar em aliança e fidelidade. É um relacionamento de cristão maduros. Nós cremos que essa é a vontade de Deus, que a vontade de Deus é que vivamos esse tipo de relacionamento no corpo de Cristo, crescendo, nos desenvolvendo. É possível com a ajuda do Espírito Santo, com a atuação do Espírito Santo. O serviço, dar o seu melhor, fazer o melhor, não se furtar as oportunidades de trabalhar para o Senhor, de crescer para o Senhor. O serviço cristão que deve haver no discipulado é a atitude de estar presente, participando na vida do discipulador, ajudando e ajudando-se mutuamente na melhor maneira possível. E a submissão em amor. Submissão em amor. Preste atenção aqui. Submissão não é ser escravo do discipulador. Submissão não é obediência cega a qualquer ordem. Submissão não é falta de opinião própria. Submissão não é ser vaquinha de presépio. Submissão não é isso. O texto usado
aqui para falar de submissão, que eu citei Elias e Eliseu. Note que Elias aparentemente não obedece. Ele desobedece a ordem de Elias. Eliseu desobedece a ordem de Elias. Eles não ficam. Na verdade, o seu coração está verdadeiramente submisso. Submissão significa estar aliançado. E eles estavam juntos na mesma visão, na mesma missão. Eliseu disse: é para lá que você vai, eu também quero ir, pois eu quero estar junto de você. Submissão é parceria. Submissão é caminhar junto e respeitar a pessoa que Deus colocou na sua vida como líder. Isso é submissão e isso é discipulado. A submissão bíblica não tem por objetivo anular as pessoas e torná-las reféns dos seus líderes. Nós respeitamos a autoridade espiritual daqueles que Deus nos deu como líderes para apacentar o seu rebanho, para nos discipular. Se a palavra de Deus já nos diz que devemos nos sujeitar uns aos outros, quanto mais aos nossos líderes. Queremos praticar a verdadeira submissão, que significa parceria, respeito, comunhão, sujeição à mesma missão que Deus deu aos nossos pastores e discipuladores, que é cuidar do rebanho de Deus. E, finalizando a aula de hoje, existem 3 níveis de submissão no discipulado. 3 níveis de submissão. Primeiro, é a submissão à palavra de Deus. E aqui é muito claro, qualquer discípulo de Jesus deve estar completamente, absoluta, totalmente submisso aos princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus, submissão total. Aos conselhos do discipulador. O discípulo deve ser ensinável e ouvir os conselhos edificantes. Mas a submissão aqui é relativa. A submissão é relativa. As opiniões do discipulador não é necessário. Repito, não é necessário nenhum tipo de submissão a opiniões e gostos pessoais do discipulador. Cada um deve cultivar em Deus a sua própria individualidade, saudável e única. Submissão à palavra de Deus, sempre, total, absoluta. Aos conselhos do discipulador, é relativa. Às opiniões e gostos, não é necessária. Nenhum discípulo deve se submeter ao gosto pessoal ou às opiniões pessoais de um discipulador. Isso não é bíblico, isso não é discipulado, isso não é aconselhável. Chegamos assim ao final da nossa segunda aula de discipulado cristão. Falamos sobre a excelência do discipulador, a excelência do discípulo, e rogamos a Deus que você tenha aprendido, que você tenha sido desafiado, motivado e que a gente consiga continuar caminhando. Próxima aula, muito importante, vamos falar sobre limites e abusos no discipulado. Não deixe de participar. Deus abençoe.